Olhe bem para o espelho agora e me diga se você ainda reconhece o homem que comanda essa casa. O silêncio que você carrega hoje não é o silêncio de um rei que observa o seu reino. É o silêncio de um motor que está perdendo a compressão, de um capitão que vê o navio afundar e não tem mais forças para girar o leme. Eu sou a doutora Isabel, e não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, porque o tempo é o único recurso que você não pode recuperar. Você sente que a sua autoridade está escorrendo pelas mãos, que o respeito que antes era garantido agora é apenas uma lembrança pálida. O que vou te revelar hoje não é uma dica de internet. É o protocolo biológico e mental para você recuperar a sua virilidade e o seu domínio, começando pelo que acontece na mente dela quando você finalmente decide parar de implorar por migalhas de atenção. O grande erro do homem que ultrapassou os 50 anos é acreditar que o declínio é uma sentença inevitável, quando, na verdade, é apenas falta de combustível de alta octanagem correndo nas veias. Quando você deixa de buscar, de validar e de ser o cachorrinho que espera um sinal, você interrompe um ciclo de controle psicológico que está drenando sua energia vital. Se o sangue não circula com pressão onde deve, se o seu coração bate sem propósito, você se torna invisível. Mas entenda, quando o homem desaparece do controle dela, ele começa a aparecer na curiosidade dela. Nos primeiros dias, ela vai pensar que você está apenas jogando, que é um surto temporário de alguém que já perdeu o vigor. Ela vai testar sua resistência, esperando que você quebre e mostre que ainda é dependente. Mas o que acontece quando o silêncio se torna a sua nova armadura? É aqui que a biologia do respeito começa a ser reescrita. Se você quer fazer parte deste círculo de homens que decidiram não aceitar o fim como destino, nós temos um pacto. Estamos chegando à nossa meta de 5.000 inscritos, um exército de homens de valor que entenderam que a autoridade não se pede, se toma de volta. Inscreva-se agora se você ainda tem fogo nas entranhas. O que acontece depois que o ego dela percebe que o seu silêncio não é um jogo, mas uma mudança de estado, é um fenômeno que a maioria dos homens não suporta ver. O cérebro dela odeia o vácuo de informação, e sem a sua validação constante, ela começa a questionar o próprio poder sobre você. É nesse exato momento que a dúvida começa a corroer a segurança dela, e o que vou te mostrar a seguir é o ponto exato onde a insegurança dela se transforma em uma busca desesperada pela sua nova energia. Quando a incerteza se instala no quarto e na sala, o cérebro dela começa a trabalhar contra ela mesma, buscando pistas em cada conversa antiga para entender onde o motor parou de funcionar. Ela vai reler suas mensagens, analisar cada vírgula, tentando detectar o ponto exato onde você deixou de ser o homem previsível para se tornar um mistério intransponível. Essa busca por respostas não é apenas curiosidade, é uma reação biológica ao vácuo de informação que você criou. Enquanto você mantém o seu combustível guardado, a narrativa dela começa a mudar. Ela deixa de acreditar que você está jogando e passa a suspeitar que você simplesmente encontrou uma fonte de energia melhor, um novo caminho, ou pior, que o seu interesse nela secou completamente. A insegurança é um ácido que corrói o ego de quem estava acostumado ao controle absoluto. Ela começa a se perguntar se falhou, se empurrou demais o capitão para fora do navio, e aquela indiferença de antes se transforma em um desconforto físico. O seu papel, homem de valor, é permanecer imóvel. Se você aparece para dar explicações, você dilui o seu combustível e perde a pressão do sistema. O homem emocional tenta fechar capítulos com palavras, mas o homem que domina a própria biologia deixa que o silêncio finalize o serviço por ele. Quando ela começa a refletir sobre o que fez de errado, o controle já mudou de mãos, e o primeiro sintoma de arrependimento começa a pulsar na mente dela. O que a deixa verdadeiramente descolocada não é a sua ausência, mas a sua falta de reação. Ela não entende como um homem que um dia mostrou fogo, agora guarda um silêncio glacial sem sinal de tristeza. Para uma mente acostumada a medir o valor pela atenção que recebe, o seu sumiço quebra o marco de referência dela. Ela pode até tentar te provocar nas redes sociais ou fingir uma felicidade plástica, mas são apenas tentativas desesperadas de ver se o seu motor ainda faz barulho quando ela aperta o botão. Se você responde, você dá oxigênio ao ego dela, mas se permanece sereno, essa confusão se transforma em uma semente de respeito profundo, pois você mostra que não é mais um escravo do jogo dela.
E é exatamente nessa fase de observação silenciosa que ela começa a perceber algo que vai mudar a dinâmica para sempre. Nesta etapa de observação silenciosa, o instinto dela muda completamente. Ela para de buscar explicações lógicas e começa a monitorar cada um dos seus movimentos com uma lente de aumento. Ela vai vasculhar suas redes, observar se você ainda está ativo e, principalmente, se parece feliz sem a presença dela. O que ela busca não é saber da sua vida, mas entender se você está apenas fingindo ou se realmente recuperou a sua autonomia. Quanto mais tranquilo e focado no seu próprio legado você se mostra, mais a insegurança dela aumenta, porque uma mulher pode ignorar um homem carente, mas é biologicamente incapaz de ignorar um homem que segue adiante como se nada tivesse acontecido. Prepare-se, pois aqui ela começará a lançar iscas sutis, uma curtida inesperada, uma frase nostálgica postada ao vento ou uma pergunta sobre você para algum conhecido comum. O erro fatal do homem comum é morder essa isca com alívio, achando que venceu a guerra. O homem que carrega a autoridade da maturidade entende que isso é apenas um teste de tração para medir se você ainda está na coleira dela. Enquanto ela observa sua energia, você deve observar a coerência dela. Se você se mantém invisível, mas presente em sua força, a percepção dela muda drasticamente. Você deixa de ser o homem que perdeu a atenção dela para se tornar o homem que aprendeu a não precisar dela. Essa independência é o que começa a gerar uma comparação brutal na mente dela. Ela pode até tentar se envolver com outras pessoas ou buscar distrações, mas, no silêncio da noite, cada nova interação será medida contra a sombra da sua presença. Se você foi um homem de valor, o contraste entre a profundidade que você oferecia e a superficialidade dos outros se tornará evidente. O que ela antes criticava na sua calma ou no seu jeito direto, agora se transforma no que ela mais sente falta, porque o cérebro dela entende que perdeu algo real. E é justamente quando ela percebe que não consegue te substituir que o peso do silêncio começa a esmagar o orgulho dela, preparando o terreno para o que eu chamo de ponto de ruptura emocional. O ponto de ruptura chega quando a quietude deixa de ser uma estratégia e se torna uma realidade física pesada. Na biologia do desejo, a ausência real é o que faz o coração assumir o comando dos nervos, e aqueles sentimentos que ela tentou enterrar emergem com uma força que o ego não consegue conter. O seu silêncio vira um espelho onde ela começa a enxergar, com clareza cirúrgica, o valor do homem que ela deixou escapar por entre os dedos. Ela sente falta da sua firmeza, da sua segurança emocional e daquela calma que só um homem, maduro, com o sangue correndo com propósito, consegue transmitir. Nesta fase, ela começa a buscar a sua energia de forma desesperada, mas disfarçada. Pode ser uma mensagem por engano, um emoji sem contexto ou um comentário sobre algo banal. São apenas sondagens para ver se o capitão ainda responde ao chamado do porto. O orgulho dela está morrendo, mas ainda luta para não admitir que você recuperou o controle da situação. O homem consciente não corre de volta como um sedento no deserto. Ele responde. Se responder, com a serenidade de quem não precisa mais de validação para se sentir completo. Você se torna um símbolo de poder interior, e esse desapego é o que destrói as últimas defesas dela. A mente dela entra então em um estado de autojustificação. O que antes ela chamava de frialdade, agora ela rotula como maturidade e autocontrole. Ela começa a criar narrativas internas para explicar por que ainda pensa em você, e a admiração substitui o desprezo. Ela passa a te ver como um homem que cresceu, que se tornou mais forte e valioso do que ela jamais imaginou. Mas o verdadeiro mestre entende que o arrependimento dela só tem valor se nascer da compreensão profunda da perda, e não de uma pressão externa. O que vem a seguir é o ajuste final de contas, onde a nostalgia se transforma em uma lição de respeito que ela jamais esquecerá.